Fala, fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso 14º vídeo do curso de LangChain para iniciantes. No vídeo de hoje nós vamos abordar um pouquinho mais sobre os modelos de embeddings. O que são modelos de embeddings? Os modelos de embedding são aqueles modelos que nos permitem converter um conjunto de texto em um vetor numérico, pois somente assim nós conseguimos fazer cálculos de similaridade. Se você não me conhece, meu nome é Gustavo Sack e eu estou aqui produzindo uma série de vídeos para te ensinar a entender um pouquinho mais sobre LangChain, este framework que vai te permitir criar e integrar suas aplicações aos grandes modelos de linguagem natural. E se você quer entender um pouquinho mais sobre como funcionam os embeddings, vamos para o nosso 14º vídeo do curso de LangChain para iniciantes. Bom, como de costume, as notas de aulas que eu estou apresentando aqui no vídeo já estão lá no GitHub. Então aproveite, baixe, dê uma lida, dê uma estudada para que você possa entender todo o conteúdo que eu vou explicar aqui. Então a nota de aula vai estar lá toda completinha com a documentação e links auxiliares e também a nossa prática que nós vamos ver hoje. Então vamos para o nosso board. Primeiro, o que você precisa entender é o que é embedding. Então, embedding são representações vetoriais de textos ou outros tipos de dados. Por exemplo, você pode fazer uma conversão de uma imagem em embedding também. E para que serve? Bom, quando nós transformamos um texto em uma lista de vetor, podemos realizar diversos cálculos matemáticos para determinar similaridade e relação semântica entre diferentes pedaços de textos. Quais são algumas técnicas que são observadas para se trabalhar com embeddings? Busca semântica, clusterização, classificação e análise de sentimento. Bom, Gustavo, mas e aí? Quais modelos de embedding existem? Os modelos de embedding eles são treinados em um conjunto imenso de texto para que ele possa conseguir capturar todos os sentidos, todas as semânticas e significados das palavras. Por isso existem aqueles modelos de embeddings multilinguísticos, como também aqueles altamente especializados em uma determinada língua, principalmente o que nós vemos hoje são os modelos muito bem treinados para a língua inglesa. Mas também existem os modelos de embedding de língua portuguesa, se vocês procurarem lá dentro do repositório do Hugging Face. Ah, mas como que normalmente a gente trabalha com embedding? Simplesmente faz a conversão? Não, nós convertemos as representações textuais em vetores numéricos e pegamos todos esses vetores numéricos que são nossos embeddings e armazenamos dentro de bancos vetoriais que nos permitem realizar os cálculos comparativos de similaridade. Então existem, por exemplo, os bancos do tipo vetorial, como o Quadrantio, o ChromaDB, o Pinecone, o Faiz ou o pgvector do PostgreSQL. Legal? Então vamos entender como é um processo básico. Bom, primeiro, eu tenho um input textual. Segundo, tenho um modelo de embedding. Terceiro, tenho a minha saída. Então, a partir de um texto, eu tenho um resultado que é um vetor numérico. Nessa parte aqui, eu deixei algum conteúdo de como que você brinca com embedding, mas nós vamos ver isso na prática lá dentro do PyCharm. Então, acompanhem comigo. Agora que nós estamos aqui no nosso PyCharm, primeira coisa, eu vou utilizar o modelo de embedding da OpenAI. Então, é importante que você possua uma chave privada. Mas, caso você queira utilizar um modelo privado, não só modelo privado, mas também um modelo aberto, você pode procurar qualquer um que você queira aqui dentro do repositório do Hugging Face. E, normalmente, os modelos de embedding, eles são pequenos, então você consegue executar no seu próprio computador, tá bom? Mas a gente vai utilizar o modelo de embed da OpenAI, no caso existem 3, tá? Então existem todos esses 3, mas nós vamos utilizar, por exemplo, né, o Embedding 3 Large. Então vamos lá para o PyCharm novamente. Então, primeiro, vamos fazer o carregamento das variáveis de ambiente, que no caso é a nossa chave da OpenAI. Vamos importar o modelo de embedding, que fica em OpenAI Embeddings. Declaro qual que é o modelo que eu quero utilizar para embedding. Então, OpenAI Embeddings Model Text Embedding 3 Large, certo?
Ah, agora eu tenho um conjunto de documentos. No caso aqui é um conjunto de texto, porque eu vou pegar cada texto e converter em um vetor de embedding, ou seja, um vetor numérico. Ah, então imagine que eu tenho o texto: olá, quantos anos você tem, qual o seu nome, meu amigo se chama Flávio, oi. E a partir daí eu quero fazer a conversão desses textos aqui em vetores numéricos. Bom, então basicamente eu posso mandar lá para o meu modelo de embedding, né, o embed documents, ou seja, eu vou mandar com uma lista de texto para esse meu modelo e ele precisa retornar quais são os vetores numéricos. Bom, então aqui eu vou imprimir quantos vetores que vão existir após converter estes documentos. No caso, tem que retornar 5, porque eu tenho 5 textos. E depois eu quero imprimir qual que é a dimensão que esse modelo de embedding consegue utilizar para traduzir o meu texto em um vetor numérico. Existem vários tamanhos de modelos de vetores, cada um dependendo do modelo que você utiliza. No caso da OpenAI Text Embed 3 Large, a dimensão dele é de 3072 números, certo? Então aqui precisa imprimir 3072. Depois eu quero fazer uma conversão do que? De uma query, de uma entrada. Imagine que eu estou mandando uma entrada de um usuário. No caso, qual é o nome do seu amigo? Eu preciso fazer a conversão dessa query. Então, o modelo de embedding tem uma função que é embed query. Essa embed query ela converte este texto de entrada utilizando o modelo de embedding que foi utilizado lá nos documentos, né, para converter os documentos, para que eu possa gerar também um vetor numérico desta minha query, desta minha entrada. Então você vai ver que a dimensão do vetor de saída, quando você pega essa query e converte em embedding, tem que ser do mesmo tamanho dos outros embeddings criados a partir desses documentos aqui, beleza? E aí aqui eu vou imprimir realmente qual que é o vetor numérico para vocês verem como que funciona cada vetor, cada númerozinho dentro desse vetor. Um ponto, pessoal, todas essas funções aqui é para você utilizar diretamente o modelo de embedding para criar um vetor numérico. Quando você utiliza um banco vetorial, que nós vamos ver na próxima aula, existe um parâmetro dentro da classe que representa o banco vetorial que você declara qual que é o modelo. Por quê? Por trás, por baixo dos panos, esta classe do banco vetorial vai realizar uma conversão dos documentos que você manda para este banco vetorial, ou seja, que você deseja indexar no banco vetorial, e aí por trás ele vai rodar essas funções aqui, fazer a conversão de um texto para um vetor numérico e automaticamente já vai salvar lá dentro do nosso banco vetorial. Então você não precisa saber diretamente como trabalhar com as funções que convertem texto para números, ou seja, as funções de embedding, mas é importante que você entenda que elas existem e como elas funcionam para que depois não fique subjetivo. Como que meu banco vetorial consegue pegar um conjunto de documentos e converter em vetores numéricos antes de salvar no banco. Então eu queria trazer essa aula, mesmo que rápida, só para vocês entenderem que você consegue trabalhar com o modelo de embedding propriamente dito. Então você não precisa ficar com aquela subjetividade quando você trabalha com as classes dos bancos vetoriais, tá? Então eu vou executar aqui e vocês vão ver. Primeiro, quantos vetores são criados a partir deste conjunto de documentos que eu quero converter? 5, porque tem 5 textos. Então 5 textos, 5 vetores. Qual que é a dimensão de um desses vetores? 3072, que é o tamanho do embedding do modelo da OpenAI. Beleza, agora vamos converter a pergunta, né, a query, em um vetor numérico. Quando eu convertir, eu tenho a mesma dimensão, que é a mesma dimensão dos documentos que foram convertidos. E aqui embaixo eu estou imprimindo o vetor numérico para vocês. Então, primeiro número, segundo número, terceiro número e assim por diante, tendo 3072 números, né? Isso aqui é o que vai permitir a gente realizar cálculos de similaridade. E aí na próxima aula, quando a gente discutir sobre bancos vetoriais, eu vou te mostrar por meio da função de similaridade quais documentos são retornados a partir de uma query de entrada. Certo, pessoal? Bom, esse vídeo foi um pouquinho mais rápido, somente para vocês entenderem
o funcionamento das funções de embedding e dos modelos de embedding e a importância desses modelos na nossa aplicação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para mim no WhatsApp. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu produzi até o momento, eu te peço, curta, se inscreva no canal, deixe um comentário com as suas ideias, compartilhe com a galera o que vocês estão produzindo. O que eu queria trazer hoje era isso, pessoal. Um forte abraço e tchau, tchau.